Na noite em que o rio engoliu nossa cidade, meu próprio pai me soltou nas águas furiosas, enquanto gritava: "Sua irmã precisa mais de mim." Por 30 anos, ele viveu como herói, enquanto eu lutava para lembrar quem tinha tentado me matar. Bom dia, meus queridos. Ou será boa tarde, boa noite? Seja qual for a hora que vocês estão me assistindo, quero que sintam o abraço quentinho dessa vovó aqui. Sou Otávia Vergutz. Tenho 73 anos bem-vividos. Nascida em Estrela, no Vale do Taquari. Mas hoje moro aqui em Machadinho, no norte do Rio Grande do Sul, onde encontrei minha paz depois de tanta tempestade na vida. Hoje em dia, dedico minhas manhãs a fazer bonecas de pano para crianças carentes. Não são bonecas comuns, não. Cada uma tem um significado especial. As faço usando retalhos de roupas que marcaram minha vida. Tem boneca feita com um pedaço do vestido que usei quando reencontrei minha irmã, outra com tecido da primeira roupa que ganhei depois da enchente, e até uma com um paninho que sobrou do meu antigo lar. Costumo bordar um coraçãozinho bem vermelho no peito de cada uma, para lembrar que mesmo nos piores momentos, o coração continua batendo. Comecei essa arte faz uns 15 anos, quando finalmente entendi que precisava transformar minhas memórias doloridas em algo bonito. No começo eram só uns bonecos desajeitados, mas com o tempo fui aprendendo técnicas novas. As crianças da região começaram a chamar minhas criações de bonecas salvadoras. Dizem que espantam pesadelos. Quem sabe não é verdade? Afinal, elas espantaram os meus. Estou sentada aqui na minha sala de costura, com cestos de retalhos coloridos ao meu redor e a máquina de costura antiga da minha sogra à frente. Pelas janelas largas, dá para ver o pôr do sol pintando o céu de laranja e roxo, enquanto as andorinhas voltam para os seus ninhos. É um lugar simples, mas para quem já perdeu tudo uma vez na vida, cada retalho de tecido tem um valor que não dá para medir. Antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho de coração. Se essa história tocar vocês de alguma forma, deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir o que tenho para contar. E me contem aqui nos comentários de qual cantinho do Brasil vocês estão me assistindo. E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Logo cedinho com o café, depois do almoço, ou já no silêncio da noite? Eu sempre leio todos os comentários e fico emocionada em saber de onde vem o carinho de vocês. Vamos criar uma corrente de força e esperança? Hoje vou contar uma história que guardei dentro do peito por muitos anos. Uma história sobre como as águas podem levar embora não só nossas casas, mas também quem somos. E sobre como, às vezes, precisamos ser levados pela correnteza para descobrir nossa verdadeira força. Nasci numa casinha simples em Estrela, no Vale do Taquari, lá pelos idos de 1952. Naquele tempo, o rio Taquari era nosso vizinho manso que passava lá embaixo, a uns 200 metros da nossa casa. Papai, Arnaldo Vergutz, trabalhava na serraria e sempre voltava para casa cheirando a madeira recém-cortada. Era um homem alto, de poucas palavras, com olhos azuis como gelo que pareciam sempre estar vendo além do que os outros enxergavam. Tinha orgulho do sobrenome alemão, embora a mãe dele fosse brasileira da gema. Mamãe, Dulcineia, era o oposto, baixinha, falante, com uma risada que enchia a casa. Costurava para fora e todo mundo em Estrela conhecia os bordados delicados que saíam daquelas mãos habilidosas. Foi ela quem me ensinou os primeiros pontos, segurando minhas mãos pequenas sobre o bastidor. Otávia, dizia ela, cada ponto é como um dia da vida. Se você fizer com cuidado, no final terá um desenho bonito. Nossa casa era simples, mas aconchegante. 3 quartos, sala e cozinha, com um quintal que descia em direção ao rio. As paredes eram de madeira, que estalavam nas noites frias de inverno, como se a casa estivesse conversando conosco. O chão era de tábua corrida, que mamãe encerava toda semana até brilhar. O fogão a lenha ficava aceso o dia inteiro no inverno e era ao redor dele que a família se reunia depois do jantar. Éramos 3 filhos, eu, a do meio.
Germano, meu irmão mais velho, 2 anos mais que eu, e minha irmã caçula, Lídia, 4 anos mais nova. Germano era o xodó de papai. Forte como ele, sempre pronto para ajudar na serraria, sabia o nome de todas as madeiras só pelo cheiro. Já tinha os planos todos traçados, ia herdar o ofício do pai, casar com a filha do dono da venda, construir uma casa grande. Lídia era diferente. Nasceu fraquinha, com uma saúde que parecia um copo de cristal. Qualquer ventinho mais forte e ela já estava de cama com febre. Mamãe vivia em função dela, correndo com xaropes, chás, compressas. O médico da cidade, Dr. Tavares, praticamente morava lá em casa. Essa menina não vai vingar. Era o que os vizinhos cochichavam, mas mamãe não aceitava esse destino para sua caçulinha. E eu? Eu era a do meio, nem forte como Germano, nem frágil como Lídia. Era a que papai nem notava, a que mamãe chamava quando precisava de ajuda com a caçula. Vivia no meu mundo, brincando à beira do rio, conversando com as bonecas de pano que mamãe fazia. Na escola, era quieta, mas aprendia rápido. A professora Yolanda dizia que eu tinha cabeça boa para números, mas naquela época, menina estudar além do primário era quase um desperdício, segundo papai. Nossa rotina era simples. Acordávamos com o cantar do galo, antes mesmo do sol nascer. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogão, preparando o café, enquanto papai se aprontava para a serraria. Eu ajudava a vestir Lídia e arrumava a cozinha. Depois, íamos para a escola. Eu e Germano a pé, brincando de pular nas poças no caminho. Quando voltávamos, o almoço estava na mesa. À tarde, eu ajudava a mamãe com a costura ou cuidava de Lídia enquanto ela atendia as clientes. As brincadeiras eram ao ar livre. Jogo de 5 Marias, amarelinha, pular corda, esconde-esconde com as crianças da vizinhança. Meu cantinho preferido era debaixo da figueira no quintal, onde eu montava casinhas de boneca com caixotes velhos. Minha melhor amiga era Iracema, filha do padeiro, que trazia sempre um pedacinho de pão doce escondido no bolso do uniforme. Nos domingos, íamos à igreja luterana pela manhã, todos arrumados com nossas melhores roupas. Depois, era dia de almoço caprichado, sopa de galinha com pão de milho ou churrasco quando era dia de festa. À tarde, às vezes, papai nos levava para pescar no rio. Eram os únicos momentos em que eu o via sorrir de verdade. Estrela, nos anos 50, era uma cidadezinha pequena onde todo mundo se conhecia. As ruas de paralelepípedo, as casas coloridas no estilo alemão, a praça central com o coreto onde tocava a bandinha aos domingos. A economia girava em torno da madeira, do couro e da agricultura. Nada acontecia que todo mundo não soubesse no mesmo dia, mas o rio... o rio Taquari tinha 2 caras. Por quase todo o ano era manso, nosso companheiro de brincadeiras, onde pescávamos lambaris e tomávamos banho nos dias quentes. Mas quando chegavam as chuvas fortes, ele se transformava. Mamãe olhava preocupada pela janela, medindo com os olhos a distância entre a água e nossa casa. O rio está inquieto hoje, ela dizia, como se falasse de uma pessoa temperamental. E nós sabíamos o que aquilo significava. Ficar de olho, preparar as coisas importantes em sacos plásticos, dormir vestidos por via das dúvidas. Foi numa dessas noites de tempestade, quando eu tinha 11 anos, que vi pela primeira vez aquele olhar no rosto do meu pai. Um olhar que, anos depois, eu reconheceria como o prenúncio de algo que mudaria nossa família para sempre. Ele estava na varanda, observando a chuva cair como agulhas afiadas, o rio subindo mais rápido que de costume. Germano ao seu lado, Lídia no colo de mamãe, eu encostada no batente da porta. Se a água chegar, só podemos levar o essencial, ele disse, sem olhar para nenhum de nós. Entenderam? Naquela noite, a água não chegou até nossa casa, mas algo mudou dentro do meu pai. Ele começou a construir uma espécie de sótão, um lugar mais alto dentro de casa, para os dias difíceis, dizia. O que não sabíamos é que os dias realmente difíceis estavam apenas começando. O prenúncio daquela enchente aos meus 11 anos foi só um aviso do que viria depois.
A vida seguiu seu curso por mais alguns anos, com as estações passando como as águas do Taquari, às vezes mansas, às vezes revoltas. Eu cresci, ganhei altura e os primeiros contornos de moça. Quando completei 13 anos, mamãe me deu de presente uma caixinha de música com uma bailarina que girava ao som de Für Elise. Era o objeto mais precioso que eu já tinha possuído. Foi nessa época que comecei a notar as mudanças no comportamento do meu pai. Não era só a preferência por Germano. Isso sempre existira. Era um nervosismo constante, um olhar que vagava para o horizonte durante as refeições, como se esperasse algo terrível aparecer a qualquer momento. Às vezes, tarde da noite, eu o escutava martelando no sótão que ele construíra. Mamãe dizia para não me preocupar, que era só o jeito dele de se preparar para o que pudesse acontecer. Seu pai carrega o peso do mundo nas costas, Otávia. Ela me explicava, enquanto bordávamos juntas. Ele se sente responsável por todos nós. É o jeito dele de mostrar que se importa. Mas eu não tinha tanta certeza. Principalmente depois daquela tarde em que ouvi, sem querer, uma conversa entre ele e o pai de Iracema, seu Benício. O rio vai cobrar seu preço um dia, Arnaldo, disse seu Benício, a voz baixa, mas carregada de preocupação. Vocês moram muito perto. Já pensou em se mudar? E ir para onde? Com que dinheiro? Papai respondeu ríspido. Além do mais, a serraria fica perto. E a Lídia? Você sabe como ela é. Uma mudança pode ser o fim dela. Se a enchente vier forte, Arnaldo, vai ser o fim de todos vocês. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça por dias. Comecei a observar o rio com outros olhos, não mais como um amigo de brincadeiras, mas como uma ameaça adormecida. A cada chuva forte, eu contava os passos entre a margem e nossa casa. E o pior, comecei a notar como o papai olhava diferente para cada um de nós, como se estivesse fazendo cálculos silenciosos que eu não conseguia decifrar. O inverno de 1967 foi especialmente úmido. Eu já estava com 15 anos, Germano com 17 e Lídia com 11. As chuvas começaram em maio e não deram trégua. O rio foi subindo, lentamente no começo, depois com uma pressa assustadora. Em junho, a água já tinha engolido as partes mais baixas da cidade. As famílias das áreas de risco foram avisadas para ficarem de prontidão. Nossa casa nunca tinha sido atingida antes, mas desta vez era diferente. A força da água era maior, a quantidade de chuva sem precedentes. Numa sexta-feira à noite, enquanto jantávamos em silêncio, ouvimos batidas fortes na porta. Era o tenente custódio, da Defesa Civil, encharcado até os ossos. Arnaldo, vocês precisam sair agora, ele disse sem rodeios. O rio vai transbordar nas próximas horas e sua casa está no caminho. Vi o rosto do meu pai empalidecer. Ele olhou para a mamãe, depois para nós, e então assentiu. Quanto tempo temos? 1 hora, no máximo. Levem só o essencial. Um caminhão vai passar recolhendo vocês. Depois que o tenente saiu, foi uma correria. Mamãe empacotando roupas, remédios para Lídia, documentos. Germano e papai tentando proteger os móveis, colocando-os no sótão. Eu corri para meu quarto e guardei minha caixinha de música, algumas bonecas e os livros da escola numa sacola. Foi quando ouvi o primeiro estrondo. A água já estava batendo contra as fundações da casa, fazendo as tábuas do assoalho gemerem. Mamãe gritou por papai, que estava no quintal verificando a altura da água. Arnaldo! Arnaldo! Está subindo muito rápido! Ele entrou correndo, molhado até os joelhos. Seu rosto estava transformado pelo medo. O caminhão não vai chegar a tempo, ele disse, a voz trêmula. A ponte já está coberta. Precisamos ir para o telhado. Agora! Naquele momento senti algo gelado descer pela minha espinha. Não era só a água que me assustava. Era o olhar do meu pai. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de terror e determinação que me fez tremer por dentro. Germano agarrou a escada e a posicionou para subirmos ao sótão, e de lá, por uma pequena abertura, para o telhado.
Papai pegou Lídia no colo. Ela estava tremendo, o rosto pálido como cera, os lábios roxos de frio e medo. Mamãe juntou alguns cobertores e a maleta com os remédios de Lídia. Você primeiro, Dulcineia, ordenou papai. Mamãe hesitou, mas subiu, recebendo Lídia em seguida. Agora você, Germano. Meu irmão olhou para mim, depois para papai. A Otávia primeiro, ele disse, num raro momento de desafio. Papai me lançou um olhar estranho, como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Vai, menina, ele disse, finalmente. Eu estava com um pé no primeiro degrau da escada quando ouvimos outro estrondo, muito mais forte desta vez. A parede dos fundos da casa cedeu e uma onda de água gelada invadiu a sala, derrubando móveis, arrastando tudo em seu caminho. Fui jogada contra a parede, a água já na altura da minha cintura. Papai! Gritei em pânico. Ele e Germano lutavam contra a correnteza para chegar até mim. Vi o terror nos olhos deles quando a água continuou a subir, agora quase no meu peito. Germano conseguiu me alcançar primeiro, me puxando com força para a escada. Sobe, sobe! Ele gritava enquanto me empurrava para cima. Consegui chegar ao sótão, ensopada e tremendo. Mamãe me puxou para junto dela e de Lídia, que chorava silenciosamente. Germano veio logo em seguida, seguido por papai, que fechou o alçapão atrás de si. A água está subindo muito rápido, ele disse, ofegante. Temos que ir para o telhado. Através da pequena janela do sótão, papai quebrou algumas telhas, criando uma abertura. Um por um, saímos para o telhado. A cena que vimos era de pesadelo. A cidade inteira parecia estar debaixo d'água. Casas, árvores, carros, tudo parcialmente submerso. A chuva continuava caindo impiedosamente, e ao longe ouvíamos gritos de outras famílias presas como nós. Nos agarramos às telhas escorregadias, agrupados no ponto mais alto do telhado. Mamãe abraçava Lídia, tentando mantê-la aquecida com um cobertor encharcado. Eu me apertei contra Germano, que passou o braço ao meu redor. Papai ficou um pouco afastado, os olhos fixos na distância, procurando qualquer sinal de resgate. Foi então que vimos uma luz cortando a escuridão. Um pequeno barco se aproximava, lutando contra a correnteza. Duas figuras se materializaram. Era o tenente custódio e outro homem que não reconheci. "Quantos são?" gritou o tenente quando o barco chegou perto o suficiente. "5", respondeu papai. "Minha esposa, 3 filhos e eu." O tenente trocou um olhar preocupado com seu companheiro. "O barco só aguenta mais um adulto ou 2 crianças pequenas", ele disse. "As correntes estão muito fortes. Vamos levar os mais vulneráveis primeiro e voltamos para os outros." Um silêncio pesado caiu sobre nós. Olhei para o barco. Era mesmo pequeno, já sobrecarregado com os 2 homens e seus equipamentos de resgate. A água continuava subindo, já lambendo as bordas mais baixas do telhado. "Levem minha filha mais nova", disse papai finalmente. "Ela é doente. Não vai aguentar muito tempo nesse frio." O tenente assentiu e posicionou o barco o mais perto possível do telhado. "Entregue a menina", ele disse, estendendo os braços. Mamãe beijou a testa de Lídia, lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. "Seja forte, meu amor", ela sussurrou antes de entregá-la para papai. Foi nesse momento que algo mudou no olhar do meu pai. Ele segurou Lídia com um braço e com o outro agarrou meu pulso com força. "Espere", ele disse ao tenente. "Leve as 2, a Lídia e minha esposa." "Não dá, senhor", respondeu o tenente. "Já expliquei. É perigoso demais." Papai olhou para a mamãe, depois para mim e então para Germano. Vi algo passar entre pai e filho. Uma comunicação silenciosa que me arrepiou até a alma. "Então leve a mais nova", disse papai, finalmente. "Voltaremos para os outros." Ele entregou Lídia para o tenente, que a colocou cuidadosamente no barco. Minha irmãzinha parecia uma boneca de pano, encharcada e trêmula, os olhos enormes de medo. "Vamos voltar o mais rápido possível", garantiu o tenente, enquanto o barco começava a se afastar. "Papai!" gritou Lídia, estendendo os braços em nossa direção.
Mamãe! Vai ficar tudo bem, filha! Mamãe gritou de volta. Estaremos com você logo, logo! Observamos o barco lutar contra a correnteza até virar apenas um ponto de luz na escuridão. Quando desapareceu completamente, mamãe se virou para papai. Por que não mandou a Otávia também? Ela perguntou. As duas caberiam. Papai não respondeu. Estava olhando para a água, que subia cada vez mais. O silêncio dele me gelou mais que a chuva que caía sobre nós. Arnaldo, insistiu mamãe. O que foi? Ele finalmente a encarou, e o que vi nos olhos dele me fez entender tudo. Não era uma questão de espaço no barco, era uma escolha. Ele tinha escolhido quem salvar primeiro. Se o barco não voltar a tempo, ele começou a dizer, mas foi interrompido por um ruído ensurdecedor. O telhado da casa ao lado desabou completamente, engolido pela água. A correnteza ficou ainda mais forte, batendo contra nossa casa, fazendo-a tremer inteira. Uma parte do nosso próprio telhado cedeu, nos forçando a nos apertar ainda mais no pequeno espaço que restava. Vamos ter que nadar, gritou Germano. A casa não vai aguentar. Nadar para onde? Respondeu papai. A correnteza vai nos levar. Melhor que afundar com a casa, rebateu Germano. Foi quando vimos outra luz se aproximando. Não era o mesmo barco de antes. Este era maior, mais estável. Graças a Deus, suspirou mamãe. O barco se aproximou com dificuldade. Havia 3 homens nele, todos da defesa civil. Depressa! Gritou um deles. Essa área toda vai ser inundada nos próximos minutos. Vai você primeiro, Dulcineia, disse papai, ajudando mamãe a descer para o barco. Ela hesitou. Venha, Otávia. Ela me chamou, estendendo a mão. Comecei a me mover em direção a ela, mas papai segurou meu braço. O Germano primeiro, ele disse. Ele pode ajudar a puxar os outros. Meu irmão me olhou, confuso. Vai, mano, eu disse tentando sorrir. Depois é minha vez. Germano desceu com agilidade para o barco e estendeu os braços para mim. Eu me movi para a borda do telhado, pronta para descer, quando outro estrondo sacudiu a casa. Parte do telhado sob meus pés desabou, me fazendo escorregar. Papai me agarrou pela cintura, me impedindo de cair na água turbulenta. Rápido! Gritou um dos homens do barco. Não temos muito tempo! Papai me segurou firme, mas em vez de me ajudar a descer para o barco, ele me puxou de volta para o telhado. O que está fazendo? Perguntou mamãe horrorizada. Papai não respondeu. A água subia rapidamente, a casa estremecia, prestes a colapsar. Temos que ir agora! Gritou o homem no barco. Ou ninguém se salva! Vi o rosto do meu pai transformado por algo que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desespero e resolução. Sua irmã precisa mais de mim, ele gritou, olhando diretamente para mim. E então, num movimento que paralisou meu coração, ele me soltou. Senti meu corpo ser arrastado pela água gelada, o mundo girando ao meu redor. Ouvi gritos, mamãe, Germano, os homens do barco, mas eles foram rapidamente engolidos pelo rugido da correnteza. Lutei para manter a cabeça fora d'água, engolindo desesperadamente o ar quando conseguia emergir. Papai! Gritei uma última vez antes de ser levada para longe. A última imagem que vi foi o barco se afastando, levando minha família e meu pai, de pé no que restava do telhado, olhando na direção em que eu era arrastada. Não havia culpa em seu olhar. Apenas uma terrível certeza. Ele tinha feito sua escolha. A água me engoliu como uma boca faminta. Senti-me arrancada do mundo que conhecia, meu corpo jogado e revirado pela correnteza furiosa. Não sei quanto tempo lutei, meus pulmões queimando, meus braços e pernas batendo contra objetos invisíveis na escuridão líquida. Cada vez que conseguia emergir, puxava o ar desesperadamente antes de ser puxada de volta para o abismo. Vou morrer, pensei, com uma clareza assustadora. Meu pai me deixou morrer. Uma dor aguda na cabeça foi a última coisa que senti antes que tudo ficasse escuro. Acordei para um mundo desconhecido. Um teto branco,
O cheiro forte de remédios, o bip constante de uma máquina. Tentei me mover, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Uma mulher de branco se inclinou sobre mim, seu rosto cansado se abrindo num sorriso aliviado. Ela acordou, doutor, chamou, virando-se para a porta. Depois, voltou a me olhar. Calma, querida. Você está no hospital de Lajeado. Está tudo bem agora. Hospital de Lajeado? Isso ficava a mais de 30 quilômetros de Estrela. A enchente tinha me carregado rio abaixo por todo esse caminho. Um homem de jaleco entrou no quarto. Dr. Mateus, segundo o crachá que pendia no seu peito. Bem-vinda de volta, ele disse, checando minhas pupilas com uma pequena lanterna. Você nos deu um belo susto. 3 dias desacordada. 3 dias. Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Minha família. Consegui murmurar finalmente. O médico e a enfermeira trocaram um olhar que fez meu sangue gelar. Vamos cuidar disso mais tarde, ele disse suavemente. Agora você precisa descansar. Mas eu não podia descansar. Não quando minha cabeça estava cheia de imagens fragmentadas. O telhado, o barco, o rosto do meu pai enquanto me soltava deliberadamente. Sua irmã precisa mais de mim. Preciso saber, insisti, tentando me sentar. Dr. Mateus suspirou. Você foi encontrada agarrada a um tronco de árvore por pescadores a alguns quilômetros daqui, ele explicou. Estava com hipotermia severa e um traumatismo na cabeça. Não tinha nenhuma identificação com você. Meu nome é Otávia, disse. Otávia Vergutz, de Estrela. Novamente aquele olhar entre eles. Querida, disse a enfermeira segurando minha mão. A enchente atingiu Estrela muito forte. Muitas pessoas não sobreviveram. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. Minha mãe, sussurrei. Dulcineia Vergutz. Meu irmão, Germano. Minha irmã, Lídia. Meu pai, Arnaldo. Vamos verificar a lista de sobreviventes, prometeu o médico. Agora descanse. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor física e emocional. Febre, pesadelos, momentos de confusão. Às vezes, acordava gritando, sentindo a água me engolindo novamente. Outras vezes, via claramente o rosto do meu pai enquanto ele escolhia me deixar ir. Uma semana depois, o Dr. Mateus entrou no meu quarto com uma expressão solene. Sentou-se na beira da cama e segurou minhas mãos. Otávia, ele começou, hesitante. Verificamos todas as listas. Encontramos registros da sua família. Meu coração disparou. Eles estão bem? Onde estão? Ele apertou minhas mãos um pouco mais. Sua mãe e seu irmão conseguiram ser resgatados naquela noite. Disse, devagar. Sua irmã Lídia também foi salva no primeiro barco. E meu pai? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo olhar dele. Seu pai não conseguiu sair do telhado a tempo. A casa desabou completamente poucos minutos depois que o barco partiu. Senti uma onda de emoções contraditórias. Tristeza, raiva, culpa. Ele tinha me soltado para morrer, mas acabou sendo ele quem não sobreviveu. Onde eles estão agora? Minha mãe, Germano, Lídia? O médico hesitou. Eles estão em um abrigo temporário em Porto Alegre. Mas, Otávia, há algo que você precisa saber. Esperei, o coração apertado. Eles acham que você morreu na enchente. Seu corpo não foi encontrado, então você foi declarada como desaparecida, presumivelmente morta. O quarto pareceu girar ao meu redor. Mas estou viva. Vocês podem avisá-los, não podem? Dr. Mateus olhou para o chão, depois de volta para mim. Podemos, claro. Mas há complicações. Que complicações? Quando você foi trazida para cá, ouvimos você falando durante a febre, sobre seu pai te soltar deliberadamente na água, sobre ele escolher sua irmã em vez de você. Senti o rosto queimar de vergonha e raiva. E você acha que estou inventando? Perguntei, a voz trêmula. Não, não acho, ele respondeu rapidamente. Mas seu pai agora é visto como um herói em Estrela. A história que circula é que ele ficou para trás para garantir que você, sua mãe e seus irmãos pudessem ser salvos,
Mas você foi arrastada pela correnteza antes que ele pudesse te alcançar. Ele morreu tentando te salvar. É como todos, incluindo sua família, acreditam que aconteceu. Fiquei em silêncio, absorvendo o impacto daquelas palavras. Meu pai, o homem que escolheu me sacrificar, estava sendo celebrado como um mártir, um herói. Sua mãe e seus irmãos estão destruídos, Otávia, continuou o médico. Perderam o marido, o pai e a filha, a irmã, tudo na mesma noite. Mas ao menos tenho o conforto de acreditar que ele morreu tentando salvar a família. Então você está sugerindo que eu não diga a verdade? Que não conte a eles que estou viva? Dr. Mateus balançou a cabeça. Não estou sugerindo nada. Apenas quero que você entenda toda a situação antes de decidirmos como proceder. Naquela noite, não consegui dormir. Imagens da enchente se misturavam com pensamentos sobre minha família. Minha mãe, sempre tão protetor, acreditando que tinha perdido uma filha. Germano, que tinha tentado me ajudar no telhado. Lídia, frágil e inocente, sem saber que nosso pai a tinha escolhido em detrimento da minha vida. E meu pai, um herói aos olhos de todos. Um homem que tinha feito uma escolha terrível naquela noite. Uma escolha que revelava o quanto eu significava para ele. Menos que Lídia, menos que Germano. Dispensável. Na manhã seguinte, uma assistente social veio me visitar. Clélia era seu nome. Uma mulher de meia idade, com olhos gentis e uma pasta grossa debaixo do braço. Dr. Mateus me contou sua situação, ela disse, sentando-se ao lado da minha cama. Estou aqui para ajudar a decidir os próximos passos. Quero ver minha família, afirmei, determinada. Clélia assentiu. Entendo, mas antes preciso te contar mais algumas coisas. Ela abriu a pasta e tirou algumas fotos. Eram recortes de jornal. Um deles mostrava uma foto do meu pai, junto com uma manchete. Herói da enchente sacrifica a própria vida para salvar a família. Seu pai está sendo celebrado em toda a região, explicou Clélia. A história comoveu muita gente. Vários dos sobreviventes dizem que o viram ajudando a colocar vocês no barco, gritando para que partissem sem ele porque a casa estava prestes a desabar. Olhei para a foto, para o rosto familiar do meu pai, sentindo uma raiva surda crescer dentro de mim. Isso é mentira, sussurrei. É o que você lembra, disse Clélia suavemente. E talvez seja a verdade. Mas traumatismos, como o que você sofreu, podem afetar a memória. E em situações de extremo perigo, as percepções podem se distorcer. Está dizendo que imaginei tudo? Que meu pai não me soltou intencionalmente? Ela deu de ombros. Estou dizendo que a verdade às vezes é complicada e que você tem uma escolha difícil a fazer. Mostrou-me outro recorte. Era uma foto da minha mãe e meus irmãos em um abrigo, os três juntos, os rostos marcados pelo sofrimento. Sua família está passando por um momento terrível, continuou Clélia. Perderam tudo na enchente, a casa, os pertences, o pai, você. Estão recebendo apoio psicológico para lidar com o trauma. Sua irmã mais nova tem tido crises frequentes, segundo os relatórios. Sua saúde, que já era frágil, piorou consideravelmente. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. O que você está tentando me dizer? Clélia suspirou. Estou tentando te mostrar o quadro completo para que você possa tomar uma decisão informada. Se você voltar agora, contando uma versão diferente do que aconteceu naquela noite, isso pode ter um impacto devastador na recuperação da sua família, especialmente para sua irmã. Então devo fingir que morri? Para proteger a memória do homem que tentou me matar? Ela balançou a cabeça. Não, claro que não. Mas talvez você deva considerar a possibilidade de uma reintegração gradual, sem entrar em detalhes sobre aquela noite. Pelo menos até que todos estejam emocionalmente mais estáveis. Fiquei em silêncio, pensando em todas as implicações. Parte de mim queria correr para os braços da minha mãe, abraçar meus irmãos, dizer que estava viva, que tinha sobrevivido. Outra parte se perguntava se eu seria capaz de olhar para Lídia sem ressentimento, sabendo que meu pai a tinha escolhido em vez de mim. E havia outra questão.
Uma que mal ousava admitir para mim mesma. E se minha família já soubesse da verdade? E se mamãe e Germano tivessem visto papai me soltar, mas escolheram acreditar na versão do herói porque era mais fácil, mais confortável? Preciso de tempo, disse finalmente. Clélia assentiu, compreensiva. Tem outra opção que gostaria de apresentar, ela disse, hesitante. Há um casal em Encantado, a uns 20 quilômetros daqui. Perderam a filha única na enchente, uma menina da sua idade. Estão devastados. Quando souberam de você, uma adolescente sem identificação, encontrada no rio, eles vieram ao hospital esperando um milagre. Eles acham que eu sou a filha deles? Perguntei, incrédula. Não, não mais. Mas ofereceram te acolher temporariamente, até que você esteja completamente recuperada e possa decidir o que fazer. Eles têm condições de oferecer um lar estável, cuidados médicos, continuidade nos estudos. A proposta era tentadora. Um novo começo, longe das sombras do passado, longe da terrível escolha do meu pai, longe do possível ressentimento que eu sentiria ao ver Lídia. Um tempo para curar não apenas meu corpo, mas minha alma. Posso conhecê-los? Perguntei. No dia seguinte, conheci Eleonora e Silvestre Ramos. Eram um casal de meia-idade, ela professora, ele farmacêutico. Seus olhos ainda carregavam o peso da perda recente, mas havia também uma gentileza genuína neles. Não queremos substituir sua família, Otávia, disse Eleonora, segurando minhas mãos. Só queremos ajudar, pelo tempo que você precisar, pelo tempo que quiser. Olhei para aquelas pessoas estranhas que estavam dispostas a me acolher sem fazer perguntas, sem esperar explicações, apenas oferecendo um lugar seguro para que eu pudesse me recuperar. Eu aceito, disse, sentindo como se estivesse deixando uma parte de mim para trás. Mas com uma condição. Qual? Perguntou Silvestre. Não quero usar meu nome verdadeiro, não ainda. Eles trocaram um olhar. Depois, assentiram. Como você quer ser chamada, então? Perguntou Eleonora. Pensei por um momento. Precisava de um nome que não tivesse nenhuma conexão com meu passado, nenhuma ligação com a menina que foi jogada no rio por seu próprio pai. Helena, respondi, lembrando de uma personagem de um livro que tinha lido na escola. Helena Schmidt. Foi assim que comecei minha nova vida. Uma vida construída sobre uma mentira, sobre uma identidade emprestada. Os Ramos me trataram como uma filha desde o primeiro dia. Matricularam-me na escola local, levaram-me a médicos para tratar as sequelas físicas e emocionais do trauma. Nunca pressionaram quando eu acordava gritando no meio da noite. Mas a verdade é que eu não estava bem. Não conseguia me lembrar de muitas coisas da minha vida antes da enchente. O traumatismo na cabeça tinha afetado minha memória. Às vezes, flashes surgiam. O rosto da minha mãe bordando, Germano me ensinando a pescar, o som da risada de Lídia. E sempre, sempre, aquele momento final no telhado, a voz do meu pai ecoando. Sua irmã precisa mais de mim. Sofria também com um terror irracional de água. Não conseguia tomar banho de banheira, apenas chuveiros rápidos que me deixavam ansiosa. Lagos, rios, até mesmo piscinas me causavam ataques de pânico. O som da chuva forte me fazia tremer. Eleonora, que era professora de psicologia, tentava me ajudar com técnicas de respiração, exercícios de relaxamento, conversas pacientes nas noites insones. Silvestre preparava chás calmantes com ervas de sua farmácia, me ensinava sobre plantas medicinais como distração. E assim se passaram os meses. Um dia, no café da manhã, Eleonora colocou um jornal na mesa. Achei que você deveria ver isso, disse gentilmente. Era uma pequena nota na seção de notícias locais. Família de vítima da enchente retorna para a Estrela. Havia uma foto da minha mãe, mais magra e envelhecida do que eu lembrava, junto com Germano e Lídia, em frente a uma casa que eu não reconhecia. Eles reconstruíram suas vidas, comentou Silvestre. Assim como você está fazendo. Algo dentro de mim se contorceu de dor e alívio ao mesmo tempo. Eles estavam seguindo em frente, acreditando que eu estava morta.
preservando a memória heróica do meu pai. E eu estava aqui, vivendo uma vida emprestada, carregando sozinha o peso da verdade. Quando você vai contar a eles? Perguntou Eleonora, cuidadosamente. Não sei se vou, respondi sincera. Não sei se posso. Ela assentiu, compreensiva. Qualquer que seja sua decisão, estaremos ao seu lado. E assim continuou minha vida dupla. Por fora, eu era Helena Schmidt, a jovem que morava com os Ramos, que estudava com dedicação, que ajudava na farmácia depois da escola. Por dentro, continuava sendo Otávia Vergutz, a menina que seu pai escolheu sacrificar, a irmã que foi considerada menos importante, a filha declarada morta. À medida que os meses se transformaram em anos, a memória da enchente foi se tornando mais distante, embora nunca menos dolorosa. Terminei o ensino médio, comecei a faculdade em Porto Alegre, escolhi psicologia, inspirada por Eleonora. Foi na universidade que conheci Tadeu, um estudante de engenharia com olhos gentis e paciência infinita. Nosso relacionamento cresceu devagar, construído sobre conversas profundas e respeito mútuo. Quando ele me pediu em namoro, hesitei. Há coisas sobre mim que você não sabe, confessei. Coisas que podem mudar o que você sente por mim. Nada poderia mudar isso, ele garantiu. Mas eu sabia que não era verdade. Como ele reagiria se soubesse que eu vivia uma mentira? Que não era quem dizia ser? Que tinha abandonado minha família verdadeira, deixando-os acreditar que eu estava morta? E então, no final do meu segundo ano de faculdade, aconteceu algo que mudou tudo. Uma colega de turma trouxe um jornal para a sala, apontando para uma reportagem na primeira página. Olha só isso, ela disse animada. Vão fazer um documentário sobre a grande enchente de 67. Estão entrevistando sobreviventes. Peguei o jornal com mãos trêmulas. A matéria falava sobre o projeto, mencionando algumas das histórias que seriam contadas. E lá estava, em um pequeno parágrafo, a menção à minha família. Entre os entrevistados está a família Vergutz, que perdeu o pai, Arnaldo, e a filha do meio, Otávia, na tragédia. Arnaldo Vergutz tornou-se um símbolo do heroísmo durante a enchente, sacrificando sua própria vida para garantir a sobrevivência de sua esposa e 2 de seus filhos. Senti o sangue fugir do meu rosto. O símbolo do heroísmo. A mentira tinha se solidificado, tornando-se parte da história oficial da cidade. Você está bem? Perguntou minha colega, notando minha palidez. Só me lembrei de algo, murmurei, devolvendo o jornal. Naquela noite, não consegui dormir. Pensamentos rodavam em minha cabeça, como a água turbulenta do rio. O que aconteceria se eu aparecesse agora, quase uma década depois, desmentindo a história do herói? Como minha mãe reagiria ao saber que estive viva todo esse tempo, vivendo com outra família, usando outro nome? Como Lídia lidaria com a revelação de que nosso pai a escolheu em meu lugar? Como Germano me olharia, sabendo que eu os deixei acreditar que estava morta? E havia outra questão, ainda mais perturbadora. Depois de tanto tempo vivendo como Helena, quanto de Otávia ainda restava em mim? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava ver minha família uma última vez, mesmo que de longe, antes de decidir se revelaria a verdade. Precisava saber como eles estavam realmente, não apenas através de recortes de jornal ou relatos de terceiros. Pedi alguns dias de folga na universidade e peguei um ônibus para Estrela. A cidade tinha se recuperado completamente da enchente. Novas casas, ruas pavimentadas, uma sensação de normalidade que contrastava com as memórias caóticas que eu guardava. Encontrei o endereço da minha família após algumas perguntas discretas. Era uma casa simples, pintada de amarelo, com um pequeno jardim na frente. Fiquei observando de longe, o coração batendo descompassado, e então a porta se abriu e ela saiu. Minha mãe, Dulcineia. Mais velha, o cabelo agora com mechas grisalhas, mas ainda com aquele jeito característico de andar, ligeiramente inclinada para a direita. Ela regou algumas plantas, conversou brevemente com uma vizinha e voltou para dentro.
Minutos depois, foi Germano quem apareceu. Meu irmão agora era um homem feito, com os ombros largos e o rosto mais definido, mas ainda reconhecível. Ele saiu apressado, provavelmente indo para o trabalho. Esperei mais, escondida atrás de uma árvore do outro lado da rua, sentindo-me uma intrusa, uma voyeur da vida que poderia ter sido minha. Finalmente, no fim da tarde, vi Lídia. Minha irmã mais nova agora era uma jovem mulher, mas algo em sua aparência me perturbou profundamente. Ela parecia quebrada. Caminhava devagar, os ombros curvados, o olhar fixo no chão. Ao seu lado, um homem que eu não reconheci a guiava com uma mão firme em seu braço. Segui-os a uma distância segura. Eles entraram em uma farmácia onde o homem, que eu presumia ser seu marido, conversou brevemente com o farmacêutico enquanto Lídia esperava, imóvel, como uma estátua. Quando saíram, consegui ouvir um fragmento da conversa. Os mesmos remédios de sempre, dizia o homem. O médico disse que ela não pode ficar sem. Eles voltaram para casa e eu continuei minha vigília até o anoitecer. Quando as luzes se acenderam na casa amarela, aproximei-me sorrateiramente, parando sob uma janela lateral. Vozes abafadas vinham de dentro. Uma discussão. Ela precisa desses remédios, mãe. Era a voz de Germano. Você sabe como ela fica sem eles. Eu sei, filho, respondeu minha mãe, a voz cansada. Mas são tão caros, e o Teodoro às vezes esquece de dar a ela na hora certa. Aquele sujeito não presta, rosnou Germano. Só se casou com ela por causa da pensão. Baixa a voz, alertou minha mãe. Lídia pode ouvir. Ela está dopada demais para ouvir qualquer coisa, rebateu Germano, amargo. Como sempre. Afastei-me da janela, o estômago embrulhado. O que tinha acontecido com minha irmãzinha? O que tinha acontecido com minha família nos anos em que estive ausente? No dia seguinte, voltei à cidade para continuar minha investigação silenciosa. Numa banca de jornal, encontrei um exemplar antigo do jornal local que falava sobre o aniversário de 5 anos da enchente. Havia uma matéria especial sobre os heróis e as vítimas, com um grande destaque para meu pai. Comprei o jornal e o li num banco de praça, cada palavra como uma faca que revirava a ferida aberta da minha alma. A história tinha sido completamente distorcida. Segundo o artigo, meu pai tinha heroicamente segurado o telhado da casa para que o resto da família pudesse embarcar no barco de resgate. Eu, descrita como a filha do meio, uma jovem promissora de 15 anos, tinha sido arrastada pela correnteza enquanto tentava ajudar um vizinho. Era surreal ler sobre minha própria morte, sobre um heroísmo que nunca existiu, sobre uma versão dos eventos que não tinha nenhuma relação com a verdade. Mas a parte mais dolorosa veio no final da matéria. A tragédia deixou marcas profundas na família Vergutz. A filha mais nova, Lídia, nunca se recuperou completamente do trauma de perder o pai e a irmã na mesma noite. Sofre de depressão severa e outros distúrbios psicológicos, necessitando de cuidados constantes. Ela sente muita culpa, explica a mãe, Dulcineia. Acredita que, por ter sido a primeira a ser salva, de alguma forma causou a morte do pai e da irmã. Culpa. Lídia sentia culpa, por algo que não era sua culpa, mas do nosso pai. Do homem que tinha feito uma escolha terrível naquela noite e agora era celebrado como herói. Foi nesse momento que percebi a magnitude do que estava em jogo. Se eu voltasse agora, revelando a verdade, não estaria apenas desmistificando a imagem heróica do meu pai. Estaria potencialmente destruindo minha irmã, que já vivia carregando um fardo pesado demais para seus ombros frágeis. Passei mais 2 dias observando minha família de longe, reunindo fragmentos de suas vidas através de conversas captadas, expressões observadas, rotinas seguidas. O que vi me partiu o coração. Minha mãe, envelhecida antes do tempo, trabalhando em 2 empregos para sustentar a casa. Germano, amargo e sobrecarregado com responsabilidades que não deveriam ser suas. E Lídia, minha pobre irmãzinha,
vivendo numa prisão de medicamentos e culpa, casada com um homem que claramente não a amava. Esta era a família que meu pai tinha salvado. Este era o resultado da escolha dele naquela noite fatídica. Na manhã do meu último dia em Estrela, tomei minha decisão. Não revelaria a verdade, pelo menos não ainda. Não porque queria proteger a memória do meu pai, mas porque não podia ser responsável por mais sofrimento para minha família. Voltei para Porto Alegre, para minha vida como Helena, carregando o peso desse segredo. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Uma resolução tinha se formado, um plano começava a tomar forma. Se não podia contar a verdade, pelo menos podia tentar ajudar minha família de longe. Comecei a enviar dinheiro anonimamente para minha mãe, pequenas quantias que juntava trabalhando como garçonete nos fins de semana. Pesquisei sobre a condição de Lídia, procurando entender melhor os tratamentos disponíveis. E, mais importante, comecei a juntar provas. Recortes de jornal da época da enchente, depoimentos de sobreviventes, registros médicos do meu resgate. Um dia, talvez, quando Lídia estivesse mais forte, quando o peso da mentira se tornasse insuportável, eu teria como provar quem eu realmente era e o que realmente tinha acontecido naquela noite terrível. Sua irmã precisa mais de mim. As palavras do meu pai continuavam a me assombrar, agora com um significado ainda mais sinistro. Ele tinha escolhido Lídia naquela noite, condenando-me à morte. Mas sua escolha tinha, de certa forma, condenado todos nós. Os meses se transformaram em anos, enquanto eu vivia minha vida dupla. Na superfície, era Helena Schmidt, estudante de psicologia, namorada de Tadeu, filha adotiva dos Ramos. Nas profundezas, continuava sendo Otávia Vergutz, a menina que o rio não conseguiu levar, que carregava o peso de uma verdade que ninguém mais conhecia. Minha formatura na faculdade foi um momento agridoce. Eleonora e Silvestre estavam na plateia, orgulhosos, aplaudindo quando recebi meu diploma. Tadeu me esperava com flores. Era uma cena perfeita de felicidade, mas enquanto sorria para as fotos, uma parte de mim se perguntava como seria se minha verdadeira mãe estivesse ali, se Germano e Lídia pudessem me ver naquele momento de conquista. Minha visita secreta à Estrela anos antes tinha plantado uma semente inquieta em meu coração. Agora formada, comecei a trabalhar em uma clínica de psicologia em Porto Alegre, especializada em trauma e luto. Uma escolha que não foi coincidência. Cada paciente que atendia com histórias de perda ou abandono era um espelho fragmentado da minha própria experiência. Continuava enviando dinheiro anonimamente para minha família. Nunca grandes quantias que pudessem levantar suspeitas, apenas o suficiente para aliviar um pouco o fardo financeiro que pesava sobre minha mãe. E continuava coletando provas, guardando recortes, documentos, qualquer coisa que pudesse um dia corroborar minha história. Foi em 1978, 11 anos após a enchente, que a gota d'água finalmente transbordou. Eu estava folheando o jornal quando vi uma pequena nota. Comunidade de Estrela prepara memorial em homenagem às vítimas da grande enchente de 1967. Monumento incluirá estátua de Arnaldo Vergutz, considerado herói local por salvar sua família à custa da própria vida. Uma estátua. Iam erguer uma estátua para o homem que tinha deliberadamente me deixado morrer. Algo dentro de mim, algo que tinha permanecido adormecido por muito tempo, despertou com fúria. Mostrei o jornal para Tadeu, que já conhecia partes da minha história verdadeira. Não tudo. Nunca contei a ele sobre o momento em que meu pai me soltou. Mas ele sabia que eu não era Helena Schmidt. Sabia que tinha sobrevivido a uma enchente. Sabia que minha família acreditava que eu estava morta. "O que você vai fazer?" ele perguntou, segurando minha mão. "Não sei", respondi sincera. "Mas não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar que celebrem uma mentira em pedra e bronze." Naquela noite, não consegui dormir. Imagens do passado se misturavam com pesadelos do presente. Via o rosto do meu pai transformado em estátua, impassível enquanto a água me engolia.
Via Lídia, pálida e frágil, depositando flores aos pés do monumento do homem que tinha escolhido entre suas filhas. De madrugada, levantei-me e comecei a escrever uma carta. Não para minha família, mas para o prefeito de Estrela. Uma carta que nunca enviei, onde despejei toda a verdade, toda a raiva, toda a dor contida por mais de uma década. Quando o sol nasceu, havia páginas e páginas espalhadas pelo chão, manchadas de lágrimas. Tadeu me encontrou assim, sentada entre os papéis, exausta. Você precisa voltar lá, ele disse simplesmente. Não para expor nada, não para confrontar ninguém. Apenas para ver com seus próprios olhos, para ter certeza do que quer fazer. Ele tinha razão. Precisava voltar à Estrela, não como uma observadora secreta desta vez, mas para sentir novamente o lugar onde tudo começou, antes de decidir como terminaria. Uma semana depois, pedi licença no trabalho e viajei para minha cidade natal. A pequena Estrela tinha mudado bastante desde minha última visita clandestina. Novas construções, ruas asfaltadas, uma sensação de prosperidade que não existia antes. O rio Taquari continuava lá, manso na superfície, traiçoeiro nas profundezas, assim como as memórias que ele carregava. Hospedei-me numa pensão simples e passei os primeiros dias apenas caminhando pela cidade, reabsorvendo seus cheiros, seus sons, sentindo o peso da sua história, da minha história, em cada esquina. No terceiro dia, tomei coragem e fui até o cemitério municipal. Não foi difícil encontrar. Uma lápide grande, bem cuidada, com o nome de Arnaldo Vergutz, e abaixo, o meu próprio nome, Otávia Vergutz. Pai e filha, levados pela mesma enchente, unidos na eternidade. Fiquei ali, diante daquele pedaço de pedra que proclamava minha morte, sentindo uma mistura de emoções tão intensas que mal conseguia respirar. Raiva, tristeza, confusão, uma estranha sensação de deslocamento, como se estivesse visitando meu próprio túmulo, como se a verdadeira Otávia realmente tivesse morrido naquela noite, deixando apenas este simulacro, esta Helena, em seu lugar. Você conhecia eles? A voz atrás de mim me fez gelar. Virei-me lentamente e vi um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um rosto vagamente familiar. Eu só estava olhando, consegui murmurar. O homem sorriu tristemente. Arnaldo era meu amigo. Trabalhávamos juntos na serraria. Uma tragédia o que aconteceu com ele e a filha. Seu Benício. Era ele, mais velho, mas ainda reconhecível. O homem que tinha alertado meu pai sobre o perigo do rio, tantos anos atrás. Você estava lá? Na noite da enchente? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ele assentiu, o olhar perdido nas memórias. Não no mesmo telhado, mas por perto. Vi quando o barco veio, ouvi os gritos. Ele pausou, como se decidindo se devia continuar. Muita gente não sabe, mas eu vi quando a menina foi arrastada. Tenho certeza que Arnaldo tentou segurá-la, mas a correnteza era forte demais. Meu coração disparou. Aqui estava alguém que tinha testemunhado, alguém que poderia corroborar minha versão dos fatos. O senhor tem certeza? Insisti. Viu exatamente como aconteceu? Ele me olhou com curiosidade. Por que o interesse, moça? Você não parece ser daqui. Só curiosidade histórica, respondi, tentando soar casual. Estou fazendo uma pesquisa sobre desastres naturais. Seu Benício pareceu aceitar a explicação. Bem, como eu disse, vi quando ela foi arrastada. A água estava subindo rápido, o telhado desabando. Arnaldo tentou segurá-la, gritou por ajuda, mas... Ele balançou a cabeça. É uma pena. Ele era um bom homem. Amava aquela família mais que tudo. Cada palavra era como uma faca retorcida no meu peito. Ou minha memória estava completamente errada, ou seu Benício não tinha visto o que realmente aconteceu. Ou estava perpetuando a mentira que tinha se tornado a verdade oficial. E a família dele? Perguntei, tentando manter a voz firme. Como eles lidaram com a perda?
O rosto de seu Benício ficou sombrio. Não muito bem. A esposa dele, Dulcineia, nunca mais foi a mesma. O filho mais velho se tornou amargo, distante. E a caçula? Ele hesitou. Bem, a menina Lídia sofreu demais. Tem problemas, sabe? Aqui. Ele apontou para a própria cabeça. Nunca se recuperou do trauma. Culpa-se por ter sido a única salva no primeiro barco. Culpa-se, repeti, sentindo um nó na garganta. Sim, dizem que ela tem essa ideia fixa de que, se tivesse ficado, o pai e a irmã teriam se salvado, que ela foi egoísta por ir primeiro. Ele suspirou profundamente. Uma tragédia em cima da outra. Ela até tentou, bem, se machucar. Mais de uma vez. O mundo pareceu escurecer ao meu redor. Lídia tinha tentado se matar. Minha irmãzinha, tão frágil, carregando uma culpa que não era dela. Uma culpa que pertencia ao nosso pai. E talvez também a mim, por ter mantido a verdade escondida por tanto tempo. Obrigada pelo seu tempo, murmurei, afastando-me rapidamente antes que as lágrimas me traíssem. Voltei para a pensão em estado de choque. Passei a noite em claro, revivendo cada detalhe daquela conversa, cada revelação sobre o estado de Lídia, cada implicação do que tinha descoberto. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava ver Lídia uma última vez antes de decidir se revelaria a verdade. Não de longe, como da última vez, mas de perto, olhando em seus olhos, tentando entender o que minha revelação faria com ela. Descobri que ela frequentava uma pequena igreja nas tardes de quarta-feira. Fui até lá e sentei-me num banco nos fundos, esperando. Quando ela entrou, acompanhada pelo marido Teodoro, quase não a reconheci. Estava mais magra do que nunca, o rosto marcado por uma tristeza profunda, os movimentos hesitantes, como se temesse o próprio ar ao seu redor. Teodoro a deixou na igreja e saiu, dizendo que voltaria em 1 hora. Assim que ele partiu, aproximei-me cuidadosamente, sentando-me no mesmo banco que ela, mantendo uma distância respeitosa. É um lugar bonito para rezar, não é? Comentei, suavemente. Lídia olhou para mim, surpresa por ser abordada por uma estranha. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos que lembrava da infância, estavam opacos, sem vida. Sim, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Venho aqui todas as quartas. Também gosto de igrejas, continuei, procurando um jeito de manter a conversa. Há algo reconfortante nelas. Ela assentiu vagamente, o olhar voltando para o altar. Você não é daqui, é? Perguntou após um momento. Não, estou de passagem. Sou psicóloga. Trabalho com pessoas que passaram por traumas. Não sei por que mencionei minha profissão. Talvez esperasse que isso a fizesse se abrir. Talvez fosse apenas a necessidade de estabelecer algum tipo de conexão real com ela. Traumas, ela repetiu, como se testando a palavra. Como perdas. Sim, entre outras coisas. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a conversa tinha terminado. Mas então, sem olhar para mim, ela falou. Eu perdi meu pai e minha irmã numa enchente. Há muito tempo. Meu coração apertou. Sinto muito, consegui dizer. Todo mundo diz isso, ela respondeu, uma nota amarga em sua voz suave. Mas ninguém entende. O que ninguém entende? Perguntei, gentilmente. Ela finalmente virou-se para mim, seus olhos subitamente animados por uma emoção que não consegui identificar. Que foi minha culpa, que eles morreram por minha causa? Por que você acha isso? Porque fui a primeira a ser salva. O barco veio e meu pai insistiu que eu fosse primeiro. Ele poderia ter mandado minha irmã Otávia, ou minha mãe, ou meu irmão Germano. Mas ele me escolheu. E depois o telhado desabou, a água levou minha irmã, meu pai morreu tentando salvá-la. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto pálido. Se ele não tivesse me escolhido, se eu tivesse ficado, talvez todos tivessem se salvado. Cada palavra era uma adaga no meu peito. A verdade que eu conhecia era tão diferente, tão terrivelmente diferente.
Meu pai não tinha morrido tentando me salvar. Ele tinha me deixado para morrer para que pudesse salvar Lídia. E agora ela vivia carregando uma culpa que deveria ser dele. Lídia, falei, quase sem perceber que tinha usado seu nome, que não deveria conhecer. Não foi sua culpa. Ela pareceu não notar meu deslize, perdida em sua própria dor. Todo mundo diz isso. Minha mãe, meu irmão, os médicos, o padre, mas eles não sabem. Não sabem como era ser a fraca, a doente, aquela que todos tinham que proteger. Ela soluçou. Meu pai me amava mais que tudo. Ele se preocupava tanto comigo. Sempre dizia que eu precisava de cuidados especiais. E por causa desse amor, ele morreu. Minha irmã morreu. Foi como se um raio atravessasse minha mente. De repente, tudo fazia um sentido terrível. A preferência do meu pai por Lídia, a obsessão em protegê-la, em mantê-la a salvo. Sua irmã precisa mais de mim. Não era apenas uma escolha daquele momento desesperado. Era a culminação de uma vida inteira de favoritismo, de uma preocupação que beirava a obsessão. E como é sua vida agora? Perguntei, lutando para manter a compostura. Ela deu de ombros um gesto de derrota. Vivo com os remédios, com as consultas, com os pesadelos, com Teodoro, que se casou comigo por pena ou pelo dinheiro da pensão do meu pai. Ela sorriu, um sorriso vazio, sem alegria. Mamãe acha que não sei, mas eu sei. Ele nem disfarça mais. Teodoro, ele te trata bem? Ela hesitou e nessa hesitação vi tudo o que precisava saber. Ele não me bate, se é isso que quer saber, respondeu finalmente. Só me controla. Os remédios, para onde posso ir, com quem posso falar. Diz que é para meu próprio bem, que não posso confiar em mim mesma. As mesmas palavras, o mesmo tipo de controle. Como meu pai tinha feito com ela, Teodoro agora fazia. Um ciclo de abuso disfarçado de proteção. E você acredita nisso? Que não pode confiar em si mesma? Ela me olhou, realmente me olhou pela primeira vez. Às vezes, confessou. Outras vezes, penso que talvez tudo seja uma grande mentira. Que talvez meu pai não fosse o herói que todos dizem. Que talvez... Ela parou, como se assustada com seus próprios pensamentos. Talvez, incentivei. Nada, ela recuou. São só pensamentos loucos. O médico diz que faz parte da minha condição questionar a realidade. Naquele momento, quase contei a ela tudo. Quase disse, sou eu, Otávia, sua irmã. Estou viva. E não foi sua culpa, nunca foi. Mas então a porta da igreja se abriu, e Teodoro entrou. Lídia, ele chamou, autoritário. Hora de ir. Ela se levantou imediatamente, como uma criança obediente. Foi bom conversar com você, disse para mim, a voz voltando ao tom submisso. Igualmente, respondi, observando enquanto Teodoro a levava pelo braço, mais como um carcereiro do que como um marido. Fiquei na igreja vazia por muito tempo depois que eles saíram, tentando processar tudo o que tinha descoberto, tudo o que aquela breve conversa tinha revelado. Lídia não estava apenas doente. Estava presa. Presa em uma mentira. Presa em uma culpa que não era dela. Presa em um casamento que era apenas outra forma de controle. E eu, com meu silêncio de anos, tinha sido cúmplice disso tudo. Quando finalmente saí da igreja, o sol já estava se pondo. Caminhei sem rumo pelas ruas de Estrela, cada passo ecoando a batalha que se travava dentro de mim. Revelar a verdade agora poderia destruir Lídia, cuja mente frágil se agarrava à imagem do pai herói. Mas continuar em silêncio significava condená-la a viver para sempre naquela prisão de culpa e controle. Acabei parando à beira do rio Taquari, o mesmo rio que tinha tentado me engolir, que tinha mudado o curso da minha vida para sempre. Suas águas corriam tranquilas agora, mas eu sabia o que se escondia sob aquela calma aparente. Foi ali, olhando para o rio que quase tirou minha vida, que tomei minha decisão. Não podia simplesmente aparecer e dizer: "Olá, sou Otávia, estou viva." Isso seria um choque brutal, potencialmente devastador para Lídia e minha mãe.
Mas também não podia continuar vivendo como Helena, sabendo o que agora sabia. Precisava de um plano cuidadoso, gradual, que permitisse a verdade emergir de forma controlada, que oferecesse o suporte necessário para quando a bolha da mentira finalmente estourasse. E mais importante, precisava tirar Lídia daquela situação. Precisava libertá-la da culpa, da mentira, de Teodoro. Voltei para Porto Alegre com uma determinação renovada. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava realmente viva, que estava prestes a recuperar não apenas minha identidade, mas meu propósito. Vou revelar quem sou, disse a Tadeu na noite do meu retorno. Mas preciso fazer isso do jeito certo. Ele me abraçou forte, compreendendo sem que eu precisasse explicar mais. Nos meses que se seguiram, elaborei meticulosamente meu plano. Primeiro, precisava estabelecer uma presença em Estrela sem revelar minha identidade. Aluguei um pequeno consultório na cidade, apresentando-me como a doutora Helena Schmidt, psicóloga especializada em trauma e luto. Comecei a atender alguns pacientes locais, construindo uma reputação de competência e empatia. Ao mesmo tempo, busquei mais informações sobre a situação de Lídia. Descobri que seu casamento com Teodoro estava deteriorando, que os remédios que ela tomava, prescritos por um médico que era amigo próximo do marido, a mantinham em um estado quase catatônico, que minha mãe e Germano suspeitavam de abusos, mas não conseguiam intervir efetivamente. O ponto de ruptura veio em uma tarde chuvosa de abril de 1979. Eu estava em meu consultório quando a porta se abriu abruptamente e Germano entrou, carregando Lídia nos braços. Ela estava inconsciente, o rosto pálido como cera. "Preciso de ajuda", ele disse ofegante. "Minha irmã, uma overdose de remédios. Não posso levá-la ao hospital, o marido dela trabalha lá, por favor." Meu irmão não me reconheceu, é claro. Para ele, eu era apenas a nova psicóloga da cidade. Alguém que talvez pudesse ajudar sem fazer perguntas. "Coloque-a no sofá", instruí, tentando manter a calma profissional enquanto meu coração batia descompassado. Examinei Lídia rapidamente. Seus sinais vitais estavam fracos, mas estáveis. Pela quantidade e tipo de medicamentos que Germano disse que ela tomava, avaliei que não estava em perigo imediato de vida, mas precisava de cuidados. Foi intencional?" perguntei, temendo a resposta. Germano assentiu, os olhos cheios de lágrimas. "Encontrei isso ao lado dela", disse, entregando-me um pedaço de papel amassado. Era um bilhete, escrito com letra trêmula. "Não aguento mais. Quero estar com papai e Otávia. Me perdoem." Meu mundo pareceu parar. Lídia tinha tentado se matar para se juntar a mim, para se juntar a alguém que estava vivo, que estava ali mesmo, diante do seu irmão, fingindo ser outra pessoa. "Preciso levá-la para um lugar seguro", decidi, a voz firme apesar do turbilhão interior. "Um lugar onde o marido não possa encontrá-la." "Para onde?" perguntou Germano desesperado. "Tenho uma casa em Encantado", respondi, referindo-me à casa dos Ramos, que ainda consideravam-me como filha. "Ela estará segura lá, e você vai comigo." Germano hesitou apenas um momento antes de concordar. Enquanto ele carregava Lídia para meu carro, chamei Tadeu, explicando rapidamente a situação. Ele prometeu encontrar-nos em Encantado. A viagem foi tensa, com Lídia despertando ocasionalmente apenas para voltar a adormecer. Germano, no banco traseiro com a cabeça dela em seu colo, parecia envelhecido, carregando o peso do mundo nos ombros. "Como soube do meu consultório?" perguntei, tentando manter uma conversa normal. "Minha mãe ouviu falar de você. Disse que era boa, que tinha ajudado a vizinha dela." Ele pausou. "Na verdade, eu estava planejando trazer Lídia para uma consulta. Há anos tentamos tirá-la daquela situação com Teodoro, mas ela nunca aceita ajuda. Está convencida de que merece aquela vida de sofrimento, que é sua penitência." "Penitência por quê?" "Pela morte do meu pai, da minha irmã." Ele suspirou profundamente. "Uma tragédia que nunca termina." Chegamos à casa dos Ramos ao anoitecer.
Eleonora e Silvestre, surpreendentemente, não fizeram perguntas quando chegamos com uma mulher inconsciente e um homem desesperado. Anos de convivência comigo tinham nos ensinado a aceitar o inesperado. Acomodamos Lídia em um quarto e Eleonora, que tinha experiência como enfermeira antes de se tornar professora, ajudou a monitorá-la durante a noite. Tadeu chegou horas depois, trazendo um médico amigo que examinou Lídia e confirmou que ela estava fora de perigo. Na manhã seguinte, Lídia acordou. Estava confusa, desorientada, mas consciente. Quando seus olhos encontraram os de Germano, ela começou a chorar. "Por que não me deixou ir, mano?" soluçou. "Por que não me deixou ir com eles?" Germano abraçou-a, chorando também. "Porque te amo demais para te perder", ele respondeu simplesmente. Deixei-os a sós e fui para a cozinha, onde Eleonora preparava um café forte. Tadeu e Silvestre conversavam em voz baixa na varanda. "É hora, não é?" perguntou Eleonora, perspicaz como sempre. "Hora de contar a verdade." Assenti, incapaz de falar. "Vai ser difícil", ela continuou gentilmente. "Mas você está pronta. E eles precisam saber." Naquela tarde, quando Lídia estava mais calma, pedi para falar com ela e Germano juntos. Tadeu ficou ao meu lado, uma presença reconfortante. "Tenho algo importante para contar a vocês", comecei, a voz tremendo apesar de todos os ensaios mentais que tinha feito. "Algo que vai ser difícil de acreditar, mas que é a verdade." Eles me olharam confusos. "Meu nome não é Helena Schmidt", continuei. "Esse é um nome que adotei há quase 12 anos, depois da grande enchente de 1967. Germano franziu o senho, sem entender aonde eu queria chegar. Mas algo nos olhos de Lídia mudou. Um lampejo de reconhecimento, talvez, ou apenas uma curiosidade desperta. "Meu verdadeiro nome", disse, pausando para respirar fundo, "é Otávia Vergutz." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Germano ficou petrificado, o rosto uma máscara de choque. Lídia levou as mãos à boca, os olhos arregalados. "Isso não é possível", sussurrou Germano finalmente. "Minha irmã morreu na enchente. Eu vi quando ela foi arrastada pela água." "Sim, você viu", concordei. "Mas eu sobrevivi. Fui encontrada por pescadores a quilômetros de distância, com um traumatismo na cabeça. Passei dias em coma. Quando acordei, descobri que tinha sido dada como morta, que papai tinha se tornado um herói e que a verdade poderia fazer mais mal do que bem." "Que verdade?" perguntou Lídia, a voz quase inaudível. Olhei para ela, para seus olhos tão parecidos com os meus, para o rosto que carregava as marcas de anos de sofrimento desnecessário. "A verdade sobre o que aconteceu naquela noite, Lídia. Sobre por que papai me soltou na água. Sobre por que ele disse aquelas palavras que nunca consegui esquecer." "Que palavras?" insistiu Germano. "Sua irmã precisa mais de mim." Citei, as palavras ainda afiadas depois de tanto tempo. Foi o que ele disse antes de me soltar deliberadamente na água. Germano levantou-se abruptamente, o rosto contorcido pela negação. "Isso é loucura. Meu pai nunca faria isso. Ele era um herói. Ele morreu tentando salvar." "Não, mano", interrompeu Lídia, surpreendentemente calma. "Ela está dizendo a verdade." Germano olhou para ela, atônito. "Como você pode saber?" "Porque", ela respondeu, os olhos fixos nos meus. "Eu sempre soube que havia algo errado na história oficial. Sempre senti que papai não era o herói que todos diziam. E..." Ela hesitou. "Às vezes, nos meus sonhos, ouço essas mesmas palavras. Sua irmã precisa mais de mim. Sempre achei que era minha mente perturbada inventando coisas. Mas não era, não é?" Balancei a cabeça, incapaz de conter as lágrimas. "Não, Lídia, não era sua mente. Era a verdade tentando emergir." Germano desabou de volta na cadeira, a raiva dando lugar à confusão. Então papai te sacrificou? Para salvar Lídia? Por quê?" "Porque ele sempre a protegeu acima de tudo", respondi.
porque ele tinha essa obsessão em mantê-la a salvo, em ser o salvador dela. Quando teve que escolher, não hesitou. O silêncio caiu sobre nós novamente, cada um absorvendo o impacto daquela revelação. Finalmente, Lídia se levantou e caminhou até mim. Ficou parada, apenas olhando, como se tentasse encontrar nos meus traços adultos a irmã que tinha perdido. Você está realmente viva, ela murmurou, estendendo a mão para tocar meu rosto. Todos estes anos, você estava viva. Sim, confirmei, segurando sua mão. E passei cada dia desejando poder te contar, desejando poder dizer que não foi sua culpa, nunca foi. Que você não precisa carregar esse fardo. Ela me abraçou então, um abraço desesperado, quase sufocante em sua intensidade. Sentimos Germano se juntar a nós, seus braços fortes envolvendo-nos ambas, e por um momento éramos novamente crianças, agarradas umas às outras enquanto a tempestade rugia ao redor. Temos que contar para a mamãe, disse Germano, quando finalmente nos separamos. Ela precisa saber. Vamos contar, prometi, mas devemos fazer isso com cuidado. E há mais uma coisa que precisamos resolver primeiro. Teodoro, disse Lídia, o nome saindo como um sibilo. Sim, confirmei. Não vou deixar que ele continue te controlando, te mantendo prisioneira de um passado baseado em mentiras. Ele vai dizer que estou delirando se eu falar sobre você, ela observou, amarga. Vai aumentar meus remédios, me trancar em casa. Não se ele não puder te encontrar, disse Germano, uma determinação nova em sua voz. Não se você desaparecer. Para onde eu iria? Para Porto Alegre comigo e Tadeu, ofereci. Até resolvermos tudo, até estarmos prontos para enfrentar Teodoro, mamãe e toda a cidade que acredita na mentira do herói. Lídia hesitou apenas um momento antes de assentir. Sim, ela disse, uma faísca de vida voltando aos seus olhos. Sim, quero ir. Quero começar de novo. Aquela noite marcou o verdadeiro ponto de ruptura, não apenas para mim, mas para todos nós. A bolha da mentira tinha estourado, e embora o caminho à frente fosse incerto e assustador, pela primeira vez em mais de uma década, eu sentia que estava respirando livremente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha finalmente emergido das águas profundas onde esteve submersa por tanto tempo. E com ela veio a chance de cura, de redenção, de um novo começo. Para mim, para Lídia, para todos nós. Transformar 3 vidas entrelaçadas pela mentira não foi um processo rápido. Com Lídia segura em Porto Alegre, o próximo passo era contar a verdade para nossa mãe, Dulcineia. Germano assumiu essa difícil tarefa, pedindo que ela viesse até nós sem revelar o motivo. Quando mamãe entrou no apartamento e me viu, caiu de joelhos. Minha filha, minha Otávia! Ela gritou entre soluços. Abraçou-me como se temesse que eu desaparecesse novamente. Horas de lágrimas e explicações se seguiram. Descobrimos que ela também tinha suas dúvidas sobre aquela noite. Viu quando papai me soltou. Mas o trauma e a pressão social a fizeram aceitar a versão do herói. Juntos, elaboramos um plano meticuloso. Primeiro, precisávamos resgatar Lídia legalmente do controle de Teodoro. Usando minha formação em psicologia e a ajuda de colegas médicos, documentamos o abuso de medicamentos e o controle psicológico que ele exercia. Com testemunhos de vizinhos e da própria farmácia, conseguimos uma ordem judicial de proteção. Quando Teodoro chegou em casa e encontrou apenas um oficial de justiça com os papéis do divórcio e uma investigação por maus-tratos, seu império de controle ruiu instantaneamente. O mais difícil foi confrontar a mentira pública sobre meu pai. Decidimos não atacar diretamente sua memória. Isso só machucaria mais pessoas. Em vez disso, fizemos algo mais poderoso: contar minha história de sobrevivência. Germano, que tinha se tornado jornalista respeitado, publicou uma reportagem revelando que a filha perdida da enchente estava viva, com documentos e testemunhas que confirmavam minha identidade. Diante das evidências, a cidade não teve escolha senão aceitar a verdade. A estátua nunca foi erguida.
Em vez disso, o memorial passou a homenagear todas as vítimas da enchente, sem heróis individuais. Recuperei legalmente minha identidade como Otávia Vergutz em 1980, mas mantive Helena como nome do meio, uma homenagem aos ramos, que me acolheram quando mais precisei. Lídia, liberta dos remédios que a entorpeciam e da culpa que a consumia, floresceu. Retomou os estudos, formou-se em enfermagem e conheceu Augusto, um professor gentil com quem se casou anos depois. Mamãe, finalmente livre do peso do silêncio, recuperou sua alegria e voltou a costurar. Em 1990, tomei a decisão de me mudar para Machadinho. Queria um lugar tranquilo, longe das memórias de Estrela, mas ainda perto o suficiente para visitar minha família regularmente. Tadeu veio comigo, trazendo seu conhecimento de engenharia para ajudar no desenvolvimento da pequena cidade. Construímos nossa casa com vista para as colinas, um símbolo de que finalmente estávamos em terreno alto, longe das águas que quase me levaram. Hoje, aos 73 anos, tenho uma vida tranquila aqui em Machadinho. Nossa casa fica no alto de uma colina, com uma varanda ampla onde posso ver o nascer do sol enquanto tomo meu chimarrão. Tadeu e eu construímos um lar que é nosso porto seguro, cheio de luz e com portas sempre abertas para a família. Minha alegria maior são minhas bonecas de pano. Comecei a fazê-las há 15 anos, depois que minha primeira neta, Beatriz, filha do meu filho Tiago, nasceu. Queria dar a ela algo especial, feito com minhas próprias mãos. Lembrei-me então das bonecas que minha mãe fazia para mim na infância, antes da enchente mudar tudo. A primeira boneca foi desajeitada, mas Beatriz a amou. Logo, outras crianças queriam bonecas da vovó Otávia. Percebi que cada retalho que usava contava um pedaço da minha história. O vestido azul feito da camisa de Tadeu, os cabelos de lã que Lídia me ensinou a tingir com ervas, os olhinhos bordados com a técnica que mamãe me passou. Quando bordo um coração vermelho no peito de cada boneca, é como se costurasse os pedaços da minha própria vida. Cada ponto une o que foi rompido naquela noite de enchente. As crianças não sabem, mas carregam em suas bonecas a história de uma mulher que se recusou a ser levada pela correnteza. Minha família é meu maior tesouro. Tiago, nosso único filho, mora em Porto Alegre com a esposa e nossas 2 netas. Lídia e Augusto vivem em Caxias do Sul, têm 3 filhos já adultos, e ela se tornou uma enfermeira respeitada, especializada em saúde mental. Germano permaneceu em Estrela, assumiu o jornal local e transformou a dor em propósito, sempre contando histórias que precisam ser ouvidas. Mamãe nos deixou há 5 anos, aos 92, serena e em paz. Antes de partir, me disse que seu único arrependimento foi não ter tido coragem de contar a verdade antes. Perdoei-a há muito tempo. O medo faz prisioneiros de todos nós. Os Ramos, meus pais adotivos, também já partiram, mas deixaram um legado de amor e aceitação que carrego em cada gesto de acolhimento que ofereço aos outros. A dor não desapareceu completamente. Ainda tenho noites inquietas quando a chuva é forte e certos barulhos me fazem saltar. Mas aprendi a navegar nas águas da memória sem me afogar nelas. 2 vezes por ano, nos reunimos todos em minha casa, no Natal e no aniversário de Lídia. A mesa fica cheia, barulhenta, com 4 gerações juntas, celebrando não apenas a vida, mas a verdade que nos libertou. Ver Lídia rindo, forte e confiante é minha maior recompensa. Nas tardes de domingo, sento-me nesta sala de costura com meus retalhos, criando novas bonecas enquanto o rádio toca antigas canções gaúchas. Tadeu passa para trazer um café e beija minha testa, como faz há quase 5 décadas. Olho para as colinas verdes de Machadinho e agradeço, não apenas por ter sobrevivido àquela enchente, mas por ter encontrado coragem para resgatar minha verdadeira história. A água levou muitas coisas, mas não conseguiu levar minha essência. E hoje, cada boneca que sai das minhas mãos carrega um pouquinho da Otávia que nem mesmo o rio Taquari conseguiu apagar.
Meus queridos que me acompanharam até aqui, queria olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer: nenhuma enchente é forte o suficiente para levar embora quem realmente somos. Mesmo quando as águas sobem, mesmo quando aqueles que deveriam nos proteger nos soltam na correnteza, podemos sobreviver. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando decidi confrontar meu passado aos 27 anos, tremia de medo, mas descobri uma coragem que nem sabia que existia dentro de mim. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Carreguei por anos o peso de uma identidade emprestada, mas quando finalmente abracei minha verdade, foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo debaixo d'água. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos dias em que acordava gritando, revivendo o momento em que meu pai me soltou, havia uma pequena chama de esperança que se recusava a morrer. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter passado a vida inteira como Helena, escondida e amargurada. Mas escolhi lutar pela verdade, não por vingança, mas por libertação, para mim e para minha irmã Lídia. Se você está passando por uma situação parecida, onde a verdade está afogada em mentiras que parecem proteger alguém, saiba que a verdade, mesmo dolorosa, é o único caminho para a cura verdadeira. Busque ajuda. Não precisa enfrentar a correnteza sozinho. Em cada país, em cada cultura, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão quando você sente que está sendo arrastado. Não tenha vergonha de alcançar essa mão. A dignidade humana é um direito universal e ninguém merece viver na mentira ou no medo. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Hoje, quando olho para Lídia brincando com seus netos, livre da culpa que a consumia, sei que cada lágrima valeu a pena. Meus queridos, quero pedir de coração, se essa história tocou vocês, não deixem ela morrer aqui. Cliquem agora no botão de inscrição e ativem o sininho. Isso não é só para ajudar essa vovó aqui. É para que outras pessoas que estão passando por situações parecidas possam encontrar força nas nossas histórias de superação. Compartilhem agora este vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível sobreviver às enchentes da vida. Quem sabe este relato não será a tábua de salvação para alguém que está se afogando em silêncio neste exato momento. E deixem nos comentários a palavra verdade, para eu saber quem ficou até o final desta jornada comigo. Cada comentário é como um abraço que recebo, e Deus sabe como precisamos de abraços depois de tanto tempo à deriva. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. A vida é como o rio. Não para de correr enquanto decidimos o que fazer. Lembrem-se sempre, não importa o quanto a água suba, sempre há um caminho para a superfície. Eu encontrei o meu. Você também pode encontrar o seu.